Olá, hoje vamos conversar com uma cidade muito querida da nossa Vale TV, da nossa região. Vamos a São Leopoldo e com um personagem que faz parte da história viva das últimas 4 décadas da cidade. Meu convidado de hoje, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, filho do seu Zé Moura e da Dona Maria, iniciou a faculdade de engenharia, tendo sido diretor do DCE da Unicinos nos anos 80 e presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, Arquitetura e Geologia. Casado com a Maria Tereza, formado em Direito, é um grande advogado criminalista, reconhecido por sua atuação em júris em todo o Brasil. Pai da Amélia, do Carlos e da Ana Carolina, foi eleito vereador 5 vezes em São Leopoldo, em 82, 96, 2004, 2008 e 2016. Foi secretário de obras do prefeito Olímpio Albrecht e assessor do governador Alceu Colares. É o atual vice-prefeito de São Leopoldo e diretor-geral do SEMAI. Hoje teremos uma conversa de peso com o José Ari Moura. Seu Ari Moura, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, até agradeço aí pela oportunidade que Deus está me franqueando, para que a gente possa conversar com todo esse Vale dos Sinos, desse estado, enfim, até onde vai aí a questão técnica aí da nossa TV, mas é uma honra muito grande eu poder estar numa sexta-feira, tranquilo e focado na gestão lá em São Leopoldo e também nas coisas do nosso cotidiano, do nosso povo humilde, simples, do qual eu também faço parte. O meu desafio, Ari, é poder compilar uma história tão rica e cheia de história para contar em meia hora de programa. Isso não tem muita coisa que vai ficar para trás. Mas eu vou tentar dar algumas pinceladas para que a gente fale, sobretudo, das questões mais relevantes para São Leopoldo e mais pitorescas dessa história, que passa por Itaipu Binacional, passa por ter trabalhado junto do Jaime Lerner, que é esse grande nome da arquitetura nacional, grande gestor público de Curitiba, que passa por ter trabalhado ao lado de Olímpio Albrecht, grande personagem da história de São Leopoldo, né? Talvez um dos maiores prefeitos, se não o maior, e a gente, claro, passa por a gente falar da fundação do PDT em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e no Brasil, que tu fizeste parte desde sempre, ao lado de Alceu Colares, ao lado do grande Leonel de Moura Brizola. Esse Moura tem alguma familiaridade a ele? Tem, sim. Não, o meu pai é de Nonoai, é daquela região ali onde o Brizola vivia, ali na grande, ali de Carazinho, aquela região toda ali. E esse parentesco que ele tem com o Brizola foi, e também de convivência, né, o período de guri, é daquela região ali, né? E eu acompanhei o Brizola por muitos locais no Brasil. Sou fundador, eu saía daqui quando eu estava ainda fazendo curso de engenharia, eu saía aqui de São Leopoldo, pegava ônibus, ia de carona, do jeito que podia, para chegar nos locais onde a gente tinha os congressos de organização e fundação e elaborar o programa e estatuto do PDT, junto com o Darcy Ribeiro, junto com Francisco Julião, com esses grandes nomes da política nacional que ali eu conheci, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, enfim, todos esses nomes aí. Já debati com Orestes Quércia, com os nomes maiores da política, eu já andei, às vezes conversando na boa, às vezes meio no chute nas canelas, mas tive a oportunidade de debater com eles. Imagina. Como é que foi essa vinda para São Leopoldo, hein? Natural de Foz do Iguaçu, o cara trabalhou em Itaipu Binacional, trabalhou com o Jaime Lerner lá nas obras. Mas sabe o que aconteceu? Foi assim, algo que eu nem pensava. Foi, de repente, eu saí lá da Itaipu e vim para Curitiba para poder fazer vestibular na Federal. E, naquele tempo, a engenharia, lá era em torno de 19-1 as vagas. Era coisa assim muito procurada. E eu, como pessoa comum lá do interior,
Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, nunca tive oportunidade de ter essa vida aí que o pessoal tem, os que frequentam as universidades federais, a maioria são filhinhos de papai. E o filhinho do colono, daquele que mora lá na roça, que não tem oportunidade de nada, então a gente não tem acesso às informações, e a não ser o sacrifício que a gente faz lá para poder sobreviver e estudar. Então eu acabei me inscrevi em Curitiba, porque eu queria fazer engenharia, e aí, por causa também já influenciado pela profissão que o meu pai saiu daqui do Rio Grande do Sul, ele foi contratado pela empresa, pela colonizadora Bento Gonçalves, para ser agrimensor, lá no Paraná, em 47. Então, ele foi para lá para poder trabalhar na área técnica, fazer as divisões de terras, enfim, fazer aquilo tudo que cabe à topografia, né, a agrimensura. E quando a gauchada ia daqui, do Rio Grande do Sul, daqui da nossa Gringolândia, aqui do Rio Grande, daqui da região nossa, aqui, até aqui em São Leopoldo, aqui os de Césaro, que tinha aqueles fenemê, eu lembro aqueles caminhãozão, eles levavam as famílias, botavam aqui, e chegavam lá, levavam um cavalo, levavam uma vaca, cachorro, a mudança toda, equipamentos, arado, aquelas coisas trilhadeira daquele tempo antigo, né, para ir colonizar aquela região lá do Paraná. Então, daqui eu conheci então esse pessoal, e naquela região que nós estávamos ali, então acabou sobrando para mim. E a Curitiba rodei, e aí? Para que lado? Eu olhei no jornal, tem vestibular de engenharia em São Leopoldo do Rio Grande do Sul, Unicinos. Me vou, eu peguei o restinho do dinheiro que tinha, comprei a passagem e vim. Cheguei aqui do lado do parada que teve, vim a Porto Alegre, aí vim para cá com o Centralão, cheguei aqui, parei na frente ali do Hospital Centenário, olhava para um lado, não conhecia ninguém, meu. Eu já chego aqui, né, nessa cidade, mas olhei para o lado e sem um centavo no bolso. Aí, a primeira noite minha, olhei do lado, tinha um presídio ali, vi um monte de brigadiano ali na frente, cheguei e contei minha história para ele. O comandante da guarda, aquele tempo a brigada cuidava ali. E o comandante que estava ali me autorizou, olha, dorme ali hoje, e amanhã tu vai procurar a tua vida. Eu peguei e dormi ali. Aí no outro dia, como eu servi no Exército Brasileiro, lá na artilharia, lá em Curitiba, eu tinha o comandante que era dali, eu sei que ele tinha grandes amizades aqui, na artilharia em São Leopoldo. No outro dia eu peguei, fui ali, cheguei lá e pedi para falar com o comandante do quartel da artilharia daqui. Cheguei lá e tinha uma cara que era amigo do meu comandante lá, me pediu e me deixou, enquanto eu fizesse o vestibular, podia ficar ali. Fui convidado, fiquei lá no Cassino dos Oficiais. Olha bem, que moral, hein? Que moral. Aí fui lá, fiz o vestibular e então voltei lá para me organizar para vir para cá. E aí começou a minha história. Daí fui estudar, aquelas coisas todas. Fui lá para fazer o curso de engenharia, né? Passei no vestibular, e aí digo, vou realizar o meu sonho aí de trabalhar, porque eu queria me formar para voltar lá para Itaipu. Eu queria ir lá porque eu trabalhava de agrimensor na topografia também lá. Trabalhei lá muito tempo. Mas o grande problema é que naquele período, esse conhecimento que eu tinha, além de ter em casa, no quartel me especializei também, no quartel. E ali então fiz um outro curso ali também técnico ali em Curitiba. Então com isso eu acabei a ter esse conhecimento e no andar do curso o nosso prefeito aqui de São Leopoldo, doutor Olímpio, foi ao ensino, que ele tinha uma relação muito boa com o pessoal todo, na construção do campus, enfim, Tudo estava em formação naquele momento, né? O campus estava começando a acontecer, né? Primeiras salas que teve lá, eu participei, já fui estudar ali. Então, o começo... E depois eu acabei me envolvendo ali dentro com o centro acadêmico, do qual eu fui presidente 2 vezes.
da engenharia, então comecei a me entrosar com todo o grupo técnico. Como é que foi aquele conhecimento com o Olímpio Albrecht, que foi esse grande personagem da história? Sim, foi, também, mas naquele momento ali que a gente já está... Você sabe que o movimento estudantil, ali não tem quem não tenha seu posicionamento político. Sim. E meu pai foi vereador lá no interior, foi oficial de justiça, mas isso no curso, porque ele veio lá para uma coisa e acabou ficando, acabou se envolvendo em política. E por incrível que pareça, quando eu estava lá, eu não gostava de política. Não gostava, não é por nada, mas é que o pai nunca estava... Sempre. A política tirava o pai de casa. Eu não gostava da política, aí eu comecei a entender, mas o pai, aquela vivência dele, por incrível que pareça, ele acabou consolidando. Eu achava bonito tudo aquilo, mas eu não queria ter aquela vida. Sim. Não queria, eu estou aqui até hoje. E é complicado. Foi um bom trabalho ao lado do Olímpio Albrecht. O doutor Olímpio é um homem fantástico, né? O doutor Olímpio foi... As grandes obras estruturais de São Leopoldo começou com ele. Olha bem que ali a mão dele, ele deixou obras fantásticas em São Leopoldo. O SEMAI, esse que hoje eu estou ali, começou com ele. Começou com o doutor Olímpio. Porque nós, olha bem, na época, no governo do doutor Olímpio, eu já estava lá na parte técnica do governo também, né? Ali, já estava por ali. E o doutor Olímpio, na época, nos chamou todo o secretariado, o grupo técnico, daquelas reuniões de começo de governo, porque ele já no primeiro governo dele eu não participei, mas ele já tinha o conhecimento da existência de São Leopoldo com a Corsan. E ali era contratado para eles venderem água para a gente, e eles vendiam vento nas torneiras, porque das 9 da manhã até meia-noite não tinha água nas torneiras. E aí o doutor Olímpio, ele era uma lucidez assim, e olhava e enxergava o futuro. É desses políticos que olham para o futuro. Não é daqueles que não sabem nada, discutem com o seu umbigo, não. Ele era um homem que, assim, que sentia e via que para poder São Leopoldo desenvolver-se, e já pelo conhecimento que ele tinha que ter o quê? O básico, o mínimo, que é a água. Qual é a empresa que vai se instalar num local que não tem água? Ou que é só vento o dia inteiro? Não vão, eles vão procurar outros locais. E o doutor Olímpio resolveu chamar Mansueto Serafim Bernardes aqui de Caxias, que era prefeito, do PDT também, aqui em Novo Hamburgo, eu não lembro quem é que ele estava discutindo na época, eu sei, era o Américo Copete, eu sei que enfim, era o pessoal da época que era ligado ao PDT. E resolveram dar um grito de independência. Vamos sair fora dessa convivência aí, dessa parceria que não serve para nada, está trancando o nosso desenvolvimento. E aí nós, então, na época, quando digo nós, o doutor Olímpio era o meu comandante, meu líder, e era o que pensava, e a gente colaborava, dando as nossas opiniões também, e trabalhando junto. Então, resolvemos nos afastar, nos tornar independentes deles, e começamos a fazer essas autarquias que, a partir de então, começaram a aparecer em vários recantos por aqui do nosso estado, porque não atendia aquilo que era esperado pela comunidade precisava. E aí, então, isso aí foi feito no governo do Olímpio, ali o trabalho que foi feito por muito tempo também nos governos dele, assim, com relação aos nossos diques que protegem a nossa região, que é algo fantástico, né? Que diga-se outra passar, grande obra de engenharia. Exato. 1953, convênio com o João Goulart, com o KfW, Banco de Reconstrução da Alemanha, e outras entidades, mas assim era um contrato onde o governo federal deveria dar 40% do valor da obra, o estadual 40% e o município dava 20%. Quero saber como é que é essa história. 5 vezes vereador eleito em São Leopoldo, atual vice-prefeito do município, hoje diretor também do SEMAI.
Mas a convivência com o trabalhismo. É. Convivência com o Alceu Colares, com o Leonel de Moura Brizola. Que personagens são esses da história que teve a oportunidade de estar lado a lado? Está aí o Colares, firme e forte, né? Meu governador... Passa por todas e está forte. Sim. 91? Pegou Covid, inclusive, Pegou né? Covid E está forte ele, foi dona hospitalizado. Neuza. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de São Leopoldo e diretor-geral do SEMAI, Ari Moura. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de São Leopoldo, diretor-geral do SEMAI, Ari Moura, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda não está acontecendo agora em maio, né? Postergado para 2022, mas confirmadíssimo a nossa feira 0 grau em novembro desse ano e o apoio de Lookfair Fechaduras e Acessórios. Seu Ari, 5 vezes eleito vereador, prefeito na sua São Leopoldo. E meu irmão, eu fui candidato a vice, eu coloquei meu irmão lá e vereador também. Tá de fé essa família, então, família Trabalho Unida. É que é uma coisa assim que a gente... Na verdade, nada disso era programado, e foi acontecendo ao natural, essas coisas vão indo. Agora, há pouco tempo eu tinha parado, até nem queria mais participar de política. A gente chega um momento que a gente se decepciona. A verdade é essa, com pessoas, com projetos, enfim. Eu vou cuidar da minha vida, porque na minha profissão, eu sempre tive profissão, né? Eu nunca... Formado em Direito, um grande criminalista. Eu cruzei esse Brasil inteiro aí fazendo júri, várias vezes olhando Pará, lá no Pará, olha bem no garimpo, naquele fim de mundo lá para cima, e Santa Catarina, Paraná, aqui em Novo Hamburgo, aqui teve um promotor aqui, eu acho que o Amorim. Eugênio Paz Amorim. Eugênio Paz Amorim, um dos melhores que eu vi nessas minhas caminhadas pelo Brasil inteiro. O Amorim é uma fera. É um craque. O Amorim é uma figura fantástica. E também teve outro, aqui no Rio Grande, é um estuário assim, dos melhores promotores do Brasil. É incrível, o Poder Judiciário e o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul tem que elogiar, a gente tem que prestigiar. É claro que nem tudo é sonho, né? Mas assim, ó, é diferenciado. A nossa brigada militar aqui é diferenciada do Brasil. Olha, nós temos instituições aqui no Rio Grande do Sul que o povo gaúcho tem que, apesar que eu sei do carinho e do amor que tem, mas eles merecem muito mais, eles são muito bons. E isso aí eu te digo. Então, a coisa andou... E como é que foi essa parceria com o Ari Vanazzi para vocês formarem o essa Vanazzi, chapa? na verdade, assim, eu era o secretário de obras de São Leopoldo, e um pouco antes ainda, já começou, estava fazendo já trabalho
nas vilas com aquele projeto com a Unicinos, que foi me encaminhado, e eu lá na prefeitura estava executando com o centro acadêmico de engenharia, com os alunos do curso, então eu levava eles para ali. Nós fazíamos projeto de casa com o pessoal do arquitetônico, em que nós tínhamos pedacinho de madeira e fazia, mas ficava beleza, mas com um projeto. E aí o pessoal ia lá e conversava com eles, viu o que tinha, as madeirinhas aqui, madeirinha ali, e depois nós fazíamos muito no mutirão. Assim, o pessoal ajudava muito. Uma pobreza. E outra área que nós adquirimos, a prefeitura tinha, e nós achávamos que o DIC ia andar, e só que aquilo atrasou. Na época, lá o Senado Federal, por tratar-se de valores internacionais, aí deveria passar, tudo passa pelo Senado. E aí tinha eu não vou discutir o nome das pessoas, mas tinha um senador que era candidato a governador, que pedia quórum, trancava tudo, o negócio não andava, e foi passando, e passou o ano, e até que veio a eleição, o nosso candidato a senador da época elegeu-se governador aqui, mas e isso aí prejudicou muita coisa aqui, porque era um momento, sabe, da política que quando não faz com a visão de desenvolver o local, mas para travar adversário, esse tipo de coisa que eu não concordo, né? Então, ali é que a gente foi crescendo e conhecendo a realidade. Eu já tinha até vontade de largar de mão, mas acabei tornando. Tanto que me provocaram por causa da política partidária. Não eram os adversários, eram os amigos de dentro do próprio partido. Não tanto assim, um que outro, era um pequeno grupo, mas me incomodaram tanto que eu resolvi voltar. Larguei o pijama por lá, digo, voltei e me elegi de novo a vereador. E na época, eu já conhecia o Vanazzi de muito tempo, quando eu era o secretário de obras, eu tinha muita relação boa com ele, assim como vereador do PT, e aí então, e nós do PDT. Então, nós tínhamos muito trabalho juntos, assim fizemos, e eu comecei desde aquela época, e que nem nós, eu digo assim, do interior, aquele jeitão de nós falar, e aquele jeitão dele e meu também, de colono, assim, e ele também foi seminarista, eu fui seminarista também, nós tínhamos tanta coisa em comum, até há pouco tu me falou que até o nome, não é? É o José Ari e o Ari José, está dupla sertaneja, no caso, acabaram prefeito e vice. Ele catarinense e eu nasci em Foz do Iguaçu, tu vê como é que é o destino, foi. E os dois com relações também no Rio Grande do Sul, né? E aí aquela amizade foi ficando, e a luta dele era a mesma da minha, então nós se encontrávamos em tudo quanto é lugar. Como está o nosso SEMAI? O SEMAI está bem, está bem. Os desafios, quando a gente fala em saneamento, sobretudo, são gigantes, né? Isso eu digo, está bem que eu digo, uma instituição muito forte, consolidada, é patrimônio do nosso povo e de São Leopoldo. É algo que a gente sabe a importância, e hoje o destino principal é a água e o esgoto, mas a água é uma das melhores qualidades de água do estado e do Brasil. E água que nós testamos de hora em hora, é coisa que a gente tem assim um especial, uma especial foco assim de qualidade e também de visão de futuro na questão de todos os problemas que ali tem, tanto na área ambiental toda. Ali nós focamos esse trabalho. E por isso, então, e hoje projetando aí as melhorias todas possíveis para cada vez melhorar mais, tanto o produto principal, como também cuidando do esgoto. Estamos lá fazendo agora no centro de São Leopoldo, desde de 100 anos que nós temos a existência ali da tubulação central, nós estamos fazendo... A nossa rede fazendo... hidráulica é muito ultrapassada, né? E agora tudo moderno, mudamos tudo aquilo ali, agora já estamos fazendo as ligações para receber a água com essas inovações, que vai dar, em primeiro lugar, a perda que nós tínhamos, que isso
eleva muita despesa por causa das perdas desses locais ainda. Imagina aquelas manilhas, aquelas condutos ali de ferro, então era de tudo quanto é tipo, então dava muita perda e qualidade também. Agora não. E agora nós já estamos fazendo a ligação no centro e vamos expandir pela região central ali por perto e vamos continuar trocando onde tem essas circunstâncias. São Leopoldo tem uma história muito bonita de preservação da natureza, né? Sim, Ao longo de toda essa sua história, talvez a nossa região seja inovadora em âmbito nacional nesse sentido, assim, né? Acho que Lutzenberg traz um legado também importante no Rio Grande do Sul. Trabalhou com nós ali, o Lutzenberg. É isso. Trabalhou comigo lá na E um projeto como o Martim ali. Pescador lindíssimo. Isso, a área isso. de preservação, as pessoas não fazem noção, né, Ari? A área de preservação que é o Parque Imperatriz Leopoldina. Isso aí é o tamanho de São Leopoldo, o tamanho de Novo Hamburgo, de área preservada, né, de banhado intacto, natural, né? É isso aí, tem, assim, a gente discute muito com relação a isso e a preservação disso, né? Isso é fundamental. Como né? está essa ideia do Pradinho, hein, dessa estação de tratamento que vai realmente revolucionar? O Pradinho, né? vai nos tirar da posição de termos 26% do esgoto tratado e pularmos para 63%, 64%. E nós estamos aí de olho nessa situação aí que estão em discussão a nível nacional, o marco regulatório, enfim, disso tudo. Mas o Pradinho, a situação de hoje, o Pradinho é uma estação de tratamento de esgoto, junto a João Correia, próximo à Casa de Bombas da João Correia, e ali, então, já está aprovado o projeto na Caixa Econômica Federal, e nós estamos agora aguardando recursos para que a gente possa fazer essa obra. E aí a gente vai dar um salto de qualidade, porque temos ali o Rio dos Sinos, que tem que ser preservado, é ali onde a gente faz a captação da água. É onde a gente capta água e pega, por exemplo, todos os dejetos de Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo pega todos os dejetos de Sapiranga. É uma lógica ingrata essa. Né? Então nós estamos trabalhando. E aí tem outros governos que não querem nem falar, que estão com 4% do seu tratamento aí de acho que você é para Novo Hamburgo, hein, Ari? Não vou dizer nada, mas acho que essa puxar de orelha de Novo Hamburgo. Mas assim, tem que ser tratado. Olha, aí, claro, aí fica fácil fazer uma gestão. Porque aí é que está o problema. Para fazer esse investimento, vai muita grana. E a maioria dos prefeitos querem só fazer asfalto, obrazinha que dá voto, agora aquela que dá vida, não estou muito preocupado, não. Haja visto aí essa pandemia que está aí agora. Ninguém quer. Nós lá em São Leopoldo cuidamos da vida. E outro detalhe, Novo Hamburgo tem quase o dobro de óbitos do que São Leopoldo. Porque lá nós fechamos quando tem que fechar. Defendemos a vida. Enquanto lá corneteavam a gente que nós... estávamos trancando. Só, né? São Leopoldo tem um hospital só, vamos lembrar disso, né? São Leopoldo, nosso centenário, um hospital que só, também segura hoje firme, um hospital escola de medicina da Unicinos. Isso é fantástico. Não posso terminar a nossa conversa, o tempo, claro, voa, sem te perguntar como está o legado dessa figura icônica do Brasil, controversa em vários momentos, Leonel de Moura Brizola. À medida que a gente se afasta da vida dele, para alguns morre essa figura, mas para muita gente cresce o ídolo, né, desse último caudilho aí, né? Tu conviveu com ele politicamente bastante, né? Com ele Como é preservar essa memória dele? Para mim, assim, eu sou uma pessoa que sempre, desde criança, ouvindo dos meus avós, as histórias do Getúlio, do Brizola, até que um dia conheci o Brizola. E me encantei com o Brizola. E ele fala, e na realidade, assim, a história dele converge com o discurso dele, a prática e o discurso. Porque o político, a grande maioria, só fala, mas nunca plantou pé de flor. Nunca fizeram nada, não tem a apresentação, mas vivem só nesses celularzinhos aí, mas nunca não tem convivência, não tem um amigo, cara. Eles são os caras assim, eu tenho 1 milhão de amigos que eu tenho, mas isso foi andando de casa em casa,
convivendo com o trabalho como fazia o Brizola. E o Brizola era um homem que fez a reforma agrária, ele, olha bem, encampou a nossa CE, que hoje está aquilo que já estão vendendo, já venderam, e estão aí dando o patrimônio público, construiu a nossa CRT. Então, era um governo que investia no social. Hoje, eu vou ter que contar, você quer falar com alguém da CE, tem algum projeto que você tem, hoje está em RGE e sei lá o quê, tu quer falar com eles, tu fala com um computador, homem do céu. Antigamente eram os nossos vizinhos. Então, o Brizola era um cara que tinha uma sensibilidade, um estadista. O termo para ele, e olha bem, e tem um outro detalhe, honesto. Tudo que fizeram naquele período de 64, que não quero nem lembrar daquilo, e procuraram de tudo quanto é lugar para descobrir um erro do Brizola, nunca encontraram. E essas coisas, assim, de ter convivido com ele, para mim, foi fantástico. Utilize sempre os microfones, câmeras da nossa Vale TV para conversar com a nossa São Leopoldo através do nosso canal 6 da Vale TV, né? Dando satisfação sobre o trabalho que vocês vêm realizando à frente do nosso SEMAI, à frente da nossa Prefeitura Municipal. Seja sempre muito bem-vindo, Ari Moura. Te agradeço, Rodrigo, te agradeço a todos esses que estão nos ouvindo hoje aqui. É uma honra muito grande vir aqui e falar essas coisas que falei. Algumas coisas vão ficar meio uriçado comigo, mas eu vou fazer o quê? É a vida? E pegar e varrer e jogar tudo para baixo do tapete? Não. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, vamos pensar na vida, vamos pensar no desenvolvimento. Essa nossa região aqui é fantástica, estou descobrindo tanta coisa na área técnica. Agora há pouco, ali conversando com o pessoal, vou lá visitar a Quester, venho aqui visitar a Comusa, venho passeando por aí todos, vendo onde tem o progresso. Aqui tem muito, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo tem grandes pessoas pensando no futuro do nosso povo. E a gente tem que conviver bem com todos, como eu convivo lá com o meu povão, lá no meu futebol, no carnaval. Isso é a vida da gente, e viver do jeito que a gente faz o que a gente gosta. Nem falamos em CTG, em esporte amador, né, no futebol, no carnaval, isso vai ficar na próxima conversa. Isso aí dá para conversar um dia inteiro. Imagina a vida inteira, de jogador e torcedor até dirigente, até isso. A bola me largou muito cedo, viu, Ari? Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de São Leopoldo, diretor-geral do nosso SEMAI, Ari Moura, José Ari Moura. Tem o Ari José e o José Ari. Essa dupla que hoje está à frente da nossa cidade. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.